Doutor Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Limite e, portanto, deixar aqui também a indicação que as conversas que nós temos aqui à quarta-feira são apenas algumas indicações de situações que podemos resolver com alimentos, ervas que temos lá em casa. Doutor Fernando, começava por isto precisamente porque às vezes as pessoas têm a ideia de que é a solução para o problema quando aqui abordamos um determinado tema, e não é isso que nós aqui queremos passar, não é? Não é de modo algum, medicina não se pode fazer desta maneira, regra geral, no mínimo, é preciso falar com as pessoas, nem que seja à distância, por conseguinte, são apenas dicas para que as pessoas possam perceber que têm algumas soluções e às vezes até podemos dar algumas indicações que a priori possam começar a fazer. Daqui algumas sugestões que são importantes ter em consideração. Deixamos aqui esta indicação porque às vezes as pessoas após o programa ligam-nos e dizem mas eu fiz isto e não resultou. E é importante que percebam que é dada aqui uma indicação muito abrangente que dê para todos. Obviamente que há casos que têm que ir precisamente à orientação mais específica, por isso que eu estou fazendo aqui muitas vezes refere a questão do grupo sanguíneo, ser homem, ser mulher, tudo isso tem a ver. Doutor Fernando, temos aqui um ouvinte que foi diagnosticado, vou dizer isto devagar para não dizer nenhum palavrão, com beriberi, é isso? Beriberi. Beriberi, Beriberi. que tem a ver com a vitaminose B1, é isso? É. Continuo sem dizer palavrões. Continua a estar correto. Está correto? Pronto. Eu tenho que dizer isto devagar porque também não quero aqui ferir a gente da medicina. E este ouvinte diz-nos aqui que é medicado. Então, pede-se aqui também que uma ajuda porque melhora com a medicação, depois, passado algum tempo, volta a repetir-se esta carência e acentua-se esta carência. Diz que é uma pessoa que tem muito cuidado com a alimentação, inclusive é vegetariana, tem mais de 30 anos, aliás, há mais de 30 anos, e o grupo sanguíneo é o O, portanto, come bem, segundo aqui este ouvinte nos refere, e é medicado, mas quando para a medicação, volta efetivamente a ter esta carência nesta vitamina B1. Ora bem, grupo sanguíneo O, cá há bocadinho falou nos grupos sanguíneos. Sim. Ser vegetariana é garantidamente arranjar um problema. E sobretudo nesta vitamina e outras vitaminas, sobretudo o complexo B. Por conseguinte, as pessoas vegetarianas, as pessoas do grupo O não podem ser vegetarianas. A menos que, por exemplo, no caso se é um ouvinte, se é um homem, a mãe seja do grupo sanguíneo A. E aí poderia ser ligeiramente vegetariano. Esta carência dá-se porque há uma informação genética muito grande no ser humano. O grupo sanguíneo é o mais antigo, é descendente dos hominídeos caçadores, recoletores e caçadores, e por conseguinte tem no seu genes informações que, se não comer de vez em quando carne, vai ter problemas garantidamente. São inúmeros os casos de pessoas que mais tarde ou mais cedo e que se tornam vegetarianas, e até já tem casos de pessoas que eram vegetarianas de nascença que apresentaram problemas, sobretudo nas carências da vitamina do complexo B, de um modo geral. Ora bem, sabemos que temos uma série de cereais que são ricos nesta vitamina, que é, por exemplo, a aveia, a cevada, a quinoa. Podemos destacar aqui também o trigo sarraceno, o milho, o feijão preto, por exemplo, das leguminosas. Dos legumes, por exemplo, temos a abóbora, temos os quiabos, o rábano negro. Por conseguinte, temos aqui uma série de alimentos que ele pode complementar e melhorar a sua alimentação nesta área, como, por exemplo, também comer frequentemente castanhas, avelãs, amêndoas. Ora bem, vou sugerir que, no mínimo, uma vez por semana, este ouvinte, se quer corrigir o seu problema, que já deu para perceber o que é que está por grave, é ser vegetariano,
por isso é que não consegue resolver este problema em definitivo, por mais medicação que faça, porque não fixa o complexo B, os grupos O não fixam o complexo B se não comerem pelo menos carne uma vez por semana. Eu ia-lhe aconselhar que comesse fígado de vaca ou de borrego, carneiro ou de aves uma vez por semana e também uma vez por semana que ingerisse uma gema de ovo. Atenção, há aqui um outro problema que também as pessoas muitas vezes desconhecem. Esta vitamina é hidrossolúvel, o que quer dizer que é uma vitamina que se dissolve na água. Os alimentos cozinhados com esta vitamina, a vitamina passa para a água. Se não beberem a água, ficam sem nada. Por conseguinte, quando cozinharem estes alimentos que eu acabei de falar, não se esqueçam de beberem a água. Caso contrário, continuam na mesma. Cá está aqui, isto é um tipo de informação que eu posso dar a todas as pessoas que, independentemente deste grupo sanguíneo. Quando cozinhar estes alimentos, não se esqueçam que têm que beberem água, caso contrário não ficam com vitamina nenhuma. Aliás, o doutor aqui já referiu que até para ser vegetariano é preciso ter um bocadinho de sorte, porque não é qualquer grupo sanguíneo que pode ter este tipo de alimentação. Quando li esta pergunta, reportou-me sempre também um bocadinho para isso. É um bocadinho que acontece aos nossos ouvintes que seguem o programa, que depois vão ouvindo, vão no carro, vão ouvindo e vão ficando com algumas indicações disso. E às vezes perguntam-me qual é a solução. Assim, há algumas coisas fica, outras coisas não. Portanto, vão à página da rádio, fica lá disponível o áudio deste programa e acompanhem também as redes sociais do Dr. Fernando Figueiredo, Clínica de Naturopatia Fernando Figueiredo, e vai também ter os programas que o doutor faz e outras dicas mais que vai dando, não é? Sim, no YouTube também dou muitas dicas para além disto, além deste programa, e para lá daqui a uns dias. Muito bem. Também tem lá a hipótese de irem também lá à procura de vez em quando de outras coisas. Muito bem. Um ouvinte do grupo sanguíneo A diz-nos que tem vários fibropapilomas. Fibropapilomas, sim. Que é o quê? São altinhos que aparecem no corpo, normalmente. Não. São pequenos tumores. Também podem ser, por exemplo... Mas pequenos tumores, específico, melhor aqui esta... É uma massa tumoral à superfície, é um nódulo, por exemplo, muitas pessoas já ouviram falar em nódulos, não é? São pequenas massas tumorais que estão à superfície, pronto, da pele. Normalmente são benignos, mas podem degenerar. Podem ser operados? Podem ser operados também, mas uma pessoa que tenha uma tendência quística desta natureza não vai meter um feixe eclair no corpo, que abre aqui, abre ali, abre acolá. Ora, dá para perceber que o melhor é tratar isto por outra via, pôr o nosso organismo ao serviço, as nossas defesas ao serviço do nosso organismo, para que ele possa resolver o problema. Neste caso, como é uma pessoa do grupo A, eu aconselho o aloés. Atenção, só as pessoas do grupo A normalmente podem consumir o aloés. Não se ponham os zeros a consumir aloés, mesmo ser filhos, mesmo ser homem, menos que o grupo sanguíneo dos progenitores, um deles seja diferente, seja A, não comecem a consumir aloés sem saberem. Para fazer cataplasmas de argila aqui também é importante. Também podem fazer uma coisa que é muito interessante, quando as figueiras começarem a estar vestidas, tiverem porque depende também do tipo de patologia. Isto é um nome assim um bocadinho lato. Ou seja, quando começam as figueiras a vestir-se, tiram uma folhinha, cortam e aquele líquido e aplicam também nesse micronódulo que está à superfície. E também podem utilizar o líquido da calzónia, que também partem, que também deitam um líquido esbranquiçado e também fazer essa aplicação. Por conseguinte, com isto, em princípio, irão minimizar o problema, mas mais uma vez, cá está,
acho que devem ligar, porque isto pode se tornar um problema sério. Estou Mas só é aqui a que dar ligeiras informações para que as pessoas possam perceber que isto é tratável para a medicina. é importante referir, mas é que estes fibropapilomas tendem a crescer, é, doutor Fernando? Sim, são pequenos nódulos. Há muita gente que tem nódulos à superfície da pele em vários lados. Pois, eu imaginava que não crescessem. Crescem, eles vão crescendo. E com estes tratamentos vão reduzindo até desaparecerem? É só depende do tipo de patologia. Uhum. Algumas coisas são tratáveis com esta indicação que eu dei da aplicação do leite, da figueira, ou também o leite da caledónia. O aloés, em princípio, vai pôr o organismo a trabalhar ao serviço da pessoa, o sistema imunitário ao serviço do nosso organismo, e, por conseguinte, faz a reabsorção. Depende da massa tumoral que estiver em questão. Por isso é que eu estou a dizer, o que eu disse aqui é que há aqui várias formas de resolvermos o problema, depende do tipo de patologia que está presente. Ok. É importante aqui também percebermos e aqui a minha... Há vários tipos de nódulos que aparecem à superfície do corpo. Pois é importante também identificá-los, por isso é que eu estava aqui a tem que haver uma conversa prévia com a pessoa. A maneira como ele se expressa, ele está-se a expressar por aquilo que provavelmente lhe disseram. Doutor Fernando, vamos então prosseguir. Hoje também estou um bocadinho taralhoca, vai-me desculpar, que estou ando a dormir muito mal. É quase caso para me focar aqui na resposta da próxima pergunta que vai dar, porque ando também a sentir-me um bocado cansada. Tenho aqui um ouvinte que refere precisamente isso, é daqueles que vai no carro ouvir a rádio, vai ao YouTube também ouvir os seus programas e fica sempre muito surpreendido também com as respostas que vai dando e vai também consumindo esse material para aplicar no dia a dia. E diz ele que gostaria aqui também de colocar ele uma pergunta que tem a ver com a fadiga crónica. Diz que a esposa vive com fadiga crónica há vários anos e sem esperança de uma mudança de vida. Eu não imaginava que existisse fadiga crónica. Quando li esta pergunta, pensei, será que é uma expressão que ele está a usar ou existe mesmo esta situação clínica? Ora bem, a fadiga crónica existe, de facto, em muitos desgraçados. Mas muita gente tem este problema, em que lhe dizem, olha, tem fadiga crónica. Porque é o seguinte, vamos tomando aqui umas coisitas, vamos enganando o organismo. Para a fadiga crónica, não é mais nem menos que uma consequência. Nós temos que procurar a causa da fadiga crónica. A fadiga crónica, no meu ponto de vista, não existe. Existe a cabeça da incompetência, como eu costumo dizer. Porque não há nenhum comprimido, nem nenhum produto, seja de tipo for, para a fadiga crónica. A fadiga crónica pode ser um problema hepático. Pode ser um problema, olha, dormir mal. Ainda agora se queixou. Sim, ando a dormir mal e sinto-me cansada. Precisamente isso foi o que eu pensei Já quando está vi. com a fadiga crónica. Se não tratar a causa, que é dormir, nunca mais resolve a fadiga. Até porque no dia a dia, no nosso dia, precisamos que o cérebro esteja a funcionar todo o gás. Eu, se dormir mal, o meu cérebro ainda demora um bocadinho a arrancar, anda aqui um bocadinho a patinar nas primeiras horas. E eu noto isso, se dormir mal. Muita gente, por exemplo, desconhece que tem carências de minerais. E normalmente são até aquelas pessoas que normalmente têm pânicos, às multidões, aos elevadores, às cabos, chamam-lhe os bipolares. Sim. Porque eles têm a fome, têm andado a comer mal. E depois assim não têm minerais no organismo. Olha, a conversa dá bocado. Da vitamina 1, da vitamina B, de ser vegetariano e não poder, de, por exemplo, um grupo A desatar a comer só
carne de porco e depois, olha, lá está a focinho de um porco a sair, depois lá para os nódulos, não é? Porque é o seguinte, a fadiga crónica tem que ser olhada de outra forma. Assim, temos que saber as causas. Eu já, por exemplo, a pessoa já pensou, por exemplo, que uma prisão de ventre violenta pode provocar uma fadiga crónica, porque essa pessoa não tem uma boa absorção de alimentos. E, por conseguinte, os nutrientes não chegam lá, não tem combustível lá, o carro não anda garantidamente, está cansado. Ora, dá para perceber, e eu tenho que falar com o paciente, saber o seu modo de vida, saber o que é que a está a preocupar, saber se tem um problema de coração, se tem um problema, seja do que for, temos que lhe fazer uma série de perguntas, tratar essa patologia e depois acaba-se a fadiga crónica. Assim, eu deixo aqui ao nosso ouvinte que, se no mínimo conversarmos por telefone, pode ser até que eu resolva o problema à esposa com bastante facilidade. E olha, e lá estraguei o negócio da fadiga crónica. Mas é importante aqui dormir bem, não é, doutor Fernando? É muito importante. E aqui o intestino tem uma palavra tremenda a dizer. Qualquer coisa o doutor diz. Senão, se o intestino não funcionar, os alimentos não vão corretamente para o organismo, interfere aqui, interfere ali. O intestino tem uma palavra a dizer numa série de doenças. Por exemplo, as pessoas ainda não perceberam, muitas delas, a meia de leite ao pequeno almoço, com leite de vaca ou de cabra, de ovelha, para muita gente pode provocar-lhe fadiga crónica. Nós sabemos que o leite tem todos os nutrientes, mas nós alimentamos daquilo que bem digerimos e não daquilo que ingerimos. Você não serve para nada. Ele tem muito valor nutricional. Não serve para nada. Um alimento que é contrário ao nosso padrão genético, ao nosso grupo sanguíneo. Vamos ter uma digestão muito difícil. Assim, comemos. Um exemplo que eu dou aqui, atenção ao ovo estrelado. Nós gastamos 5 vezes mais energia do que aquele que nos dá de comer. E todos os dias comem um ovo estrelado, no pão, ou coisa assim. Jogaram que fizeram uma grande refeição. Não comeram, descomeram. Depois ficam cansados. Não têm lá o combustível para trabalhar. Mas o ovo é um bom alimento, por exemplo. É a forma como ele é feito. Exato, porque o doutor aqui já falou do ovo cozido. Bem, se for estrelado lá com o azeitinho, ou com o óleo, então o óleo então ainda é pior. Nossa! Doutor Fernando, vamos então prosseguir aqui. Aqui a alimentação também é importante para quem nos ouve e aquele ouvinte que é fiel aqui ao programa e que tem aqui este problema de saúde. Doutor Fernando, só para, antes de avançarmos aqui, puxando aqui um bocadinho o meu cérebro vai começando a trabalhar. Esta fadiga crónica pode levar a uma depressão? Pode, leva garantidamente a uma depressão. Olha, a depressão, por exemplo, também pode provocar fadiga crónica, pode fazer as coisas nos dois sentidos. Uma pessoa que anda sempre ansiosa, se não resolvemos o problema desta ansiedade, vai acontecer uma fadiga crónica também. Exato. Considerando muita gente com fadiga crónica, que lhes dizem, isto é fadiga crónica, não há nada a fazer, para não haverá nada a fazer enquanto não lhe tratarem a causa. Enquanto se tratam a causa, acabou-se a patologia. Ou as causas, às vezes até pode ser aqui mais que uma, não é? Exato. Doutor Fernando, vamos então falar da falta de dinheiro que o governo tem, por isso é que os nossos médicos e enfermeiros ganham tão pouco e reclamam cada vez mais de muitas e muitas horas e cada vez mais fogem para os hospitais privados, para as clínicas privadas e acabam mesmo por sair do nosso país, não é? Depois temos situações como a que temos verificado, até já há turnos de médicos para fazerem só durante a semana, porque depois ao fim de semana há, por exemplo, maternidades que estão fechadas, depois são enviados para outros sítios, e depois chegam aos outros sítios, já não têm vaga, têm que ir para mais não sei onde. Ontem... Já não sei como é que está a saúde em Portugal, já não sei. Anteontem... Ruim, está a dizer a minha colega ruim, porque tem que se dizer, não é? Para se conseguir uma consulta, tem que se telefonar à segunda-feira. E à segunda-feira fecham as consultas todas da semana.
E depois, se quiser uma consulta de urgência, tem que esperar para a próxima semana. Depois chegamos ao hospital e dizem-nos assim, não, vocês aqui vão ao centro de saúde, no centro de saúde não tem consultas, como é que fazemos? Morremos? Ora bem, eu vou contar uma anedota. Conte lá, Só pode ser anedota, não pode ser outra coisa. O que aconteceu? É uma pessoa que até colabora comigo, que na segunda-feira telefona-me e que estava com herpes zoster. E eu digo, ele não fazia ideia nenhuma que estava com uma doença deste tipo. Pelo telefone eu percebi-me logo que era um herpes zoster. E disse, olha, imediatamente para um hospital ou centro de saúde, porque você está com um problema muito grave e que pode, inclusivamente, matá-lo. E ficou assim, entre várias coisas, vai ter que fazer um antibiótico. Eu já sei que os meus colegas naturopatas, quando eu digo que vai ter que fazer um antibiótico, já me estão todos a crucificar. Mas eu digo sempre, um doente vive que o morto saudável. Saudável, exato. Ficou assim, não entrei em fundamentalismo. Sou naturopata, mas não entrei em fundamentalismo. Então, ele dirigiu-se lá, estávamos na parte da tarde. Dirigiu-se lá, não. Ligou para a Saúde 24. Ok. E a Saúde 24 marcou-lhe, porque já foi ao final do dia quando ele ligou, marcou-lhe uma consulta para o centro de saúde. E ele, à hora marcada pela linha 24, não é? Lá apresentou-se para a consulta. A menina ou a senhora que o atendeu disse, não, o senhor tinha que vir ontem marcar a consulta. E a linha de saúde 24 disse, o senhor não precisa de ir para um hospital, uma urgência, qualquer centro de saúde resolve o assunto garantidamente, porque vai precisar. E muito bem, não é? Salvo a melhor opinião do médico, vai ter que tomar um medicamento. Ele apresentou-se, como eu disse, e diz-lhe a senhora que o senhor tinha que vir cá ontem marcar a consulta. Aquilo que acabou de dizer, quer dizer, o indivíduo tem que adivinhar que vai adoecer. Porque isto é um assunto grave. O indivíduo que não faça imediatamente um tratamento, um herpes zoster, morre. É que ninguém tenha dúvidas do contrário. E a melhor solução é mesmo um antibiótico para começar. Bom, ele levantou a voz, veio uma senhoreca de lá de dentro, porque ele não conseguiu perceber bem quem era, em que diz que ele estava a levantar a voz e chamou logo o segurança. Claro que ele tem uma cintura bastante grande de falar e voltou-se para o segurança e disse, olha, já agora esta senhora não está identificada, não traz aqui nada no corpo, eu agradecia que o senhor identificasse, que é para me dizer quem ela é. Se não fizer isso, eu sou obrigado a chamar o polícia para obrigar a identificar os dois, assim e a senhora. Claro que ela deu meia volta e pôs-se a mexer. Entretanto, também no meio disto ainda se passou mais outros casos, porque isto é digno de ser contado. Ainda se passou mais outros casos, que foi, ele ligou para a Saúde 24 e a Saúde 24 disse, sim senhora, o senhor tem a consulta marcada, nós queremos falar com a senhora que está ao pé de si. Ela recusou-se a falar, disse que não tinha nada a ver com a Saúde 24. A lei não tinha nada a ver com a Saúde 24. Como ela deu meia volta e pôs-se a mexer, e ele continua a falar alto. E continua a dizer ao segurança que o senhor vai identificar-me esta pessoa, eu vou chamar a polícia. Veio a diretora de serviço. O atendeu, fez-lhe a consulta, mas depois no final perguntou-lhe, e agora quem é que vai pagar esta hora a mais que está aqui? Que a resposta dele foi muito simples. O primeiro-ministro, que é essa que a senhora tem que falar. Isto foi uma autêntica nota, passou-se num centro de saúde do nosso país, não vou dizê-lo, porque não tenho hipótese aqui do contraditório. Doutor Fernando, mas é importante dizermos uma coisa aqui, temos que fazer esta ressalva. Nós, obviamente, falamos com as pessoas que estão na recepção e em todas as profissões há bons e maus profissionais. É importante fazermos esta ressalva e é importante também dizermos que elas seguem as regras que estão estipuladas pelos superiores. Há bons e maus profissionais capazes de tentar resolver as situações e tentar fazer 30 por uma linha para se conseguir resolver algum caso de saúde, e os há, quer em hospitais, quer em centros de saúde,
E depois há aqueles que estão ali só, porque sim, à espera que o fim de mês chegue, estão-se um pouco a chatear se a senhora é idosa, se a senhora não é idosa. Eu já assisti aqui, está a dizer a minha colega, é falta de empatia. Há muita falta de empatia nestes serviços públicos, mas também porque ganham mal, porque dão muitas horas e isso também é algo que se abrange aos médicos e enfermeiros que estão saturados. Os centros de saúde têm cada vez menos médicos. Claro que quando nós queremos uma consulta, não temos que ir a consulta, temos aí a base do problema. E cá está aquilo que há bocadinho falou, o dinheiro e a organização. Eu acho que isso passa por cima, bem de cima essa informação. Neste momento estamos perante mais o pagamento dos bons profissionais, que nós precisamos deles, e há sítios que são fulcrais e as pessoas têm que ser devidamente pagas. Exatamente. E não há volta a dar. E é por isso que eu hoje vou comentar este assunto, o dinheiro da saúde, não é? É que vou talvez aqui dar uma pequena sugestão. Uma pequena sugestão, e não é bem só sugestão, é querer ser crente. Ora bem, Deus entregou os 10 mandamentos a um chefe de Estado, em cima do monte. Ora, Deus vai ter a grande oportunidade de ter em cima de um monte de notas o seu principal representante da terra. E vão estar com ele perto de 1000 bispos. E não sei quantos crentes. Ora bem, espero que o Divino aproveite a oportunidade. Uma vez que ele está em cima de um monte de notas, que equivale ao dobro de 5 vivendas de luxo. Atenção, temos que ver o tipo de monte que temos aí em cima. Ora bem, eu espero que Deus vá criar mais 3 mandamentos. E isso é muito simples. O primeiro mandamento, o governante não pode ser nem aldrabão nem corrupto. O 12º mandamento, a governação tem que ser escolhida pela competência e não pela confiança do assalto às notas. O 13º, em memória, são 13, em memória de Nossa Senhora de Fátima, que é o dia 13, vai criar o 13º, todo político tem que ser transparente e não traga parente. Ora, o que é que nós precisamos um pouco mais? Alterar depois a nossa Constituição, porque o nosso Estado é laico, e uma vez que passam a já não ser laico, já podem cumprir com os mandamentos, porque isso é que tem sido o grande problema. Temos um Estado laico, olha, não se pode cumprir com os mandamentos. Eu tenho a certeza que com isto temos o dinheirinho para a saúde e muito mais. Doutor Fernando, isso levaríamos o palco, levaríamos para muito mais sítios, mas eu confesso que duvido que o Santo Papa concordasse com o valor que está a ser gasto em Portugal. E, aliás, nós temos países onde já aconteceram as jornadas da juventude em que não está a acontecer tudo o que está a acontecer em Portugal.